nós, como um grupo independente de pesquisa, nós estamos abertos a tudo. Pesquisamos muitas fontes no mundo inteiro, diversos autores, então a nossa tendência não é se vincular, se prender a nenhuma linha de pesquisa, e sim colocar a nossa interpretação neutra, não é? E a nossa análise diante de algumas evidências que estão por aí na história, na arqueologia, em alguns escritos, não é? Tabletes de argila que foram encontradas. Então, existem, sim, algumas informações que a ciência, a própria história da humanidade, não é? As religiões, não passaram por completo. As informações não estão apontando para um registro fidedigno. E isso que nós temos identificado. Então, essa vontade de buscar o conhecimento, de pesquisar, de ir atrás da verdade, é uma coisa contínua. Não tem como a gente chegar num ponto e falar, encontramos a verdade absoluta, esta é a verdade. Não. Nós vamos sempre estar aprendendo, sempre, com todos os pesquisadores, cada um fazendo a sua parte, cada um avançando mais e mais. Mas uma coisa a gente pode afirmar, realmente a nossa história, a história da humanidade, a origem do homem, a presença de antigas civilizações aqui na Terra, a intervenção de inteligências de outros mundos, aconteceu de fato. E isso é ocultado no ensino tradicional. A ciência não avança muito nesses aspectos. A gente não vai aprender isso na escola. As religiões mostram isso de uma forma muito mística, muito ainda distante dos fatos concretos. Mas se nós formos fazer o paralelo da história das religiões no mundo todo, todas elas apresentavam a presença de certos seres, de inteligências, alguma intervenção que mudou o rumo da história. E essas intervenções, muitas vezes, foram muito mal explicadas, né? De anjos, de deuses, em todas as mitologias. Mas como é que é isso? Vai ficar no campo apenas mitológico? No campo da religião, da crença, da fé, da adoração, do devocionalismo? Como é que nós vamos avançar nas pesquisas científicas e descobrir um pouco da história da humanidade, dessa civilização que chegou até hoje aqui? Será que o que nos contam é a verdade mesmo? Será que tudo que a gente aprendeu, que está contido nos livros de história, até mesmo nas religiões, condiz com a verdade? Segundo nossas pesquisas, né, tanto em literaturas antigas como em evidências arqueológicas e algumas pesquisas independentes que nós realizamos, nós podemos voltar a 450 milhões de anos, onde já existem evidências da primeira civilização que esteve presente aqui na Terra, nesse mundo, né, nesse local que nós estamos, que sabemos que não é um planeta, né, e sim um mundo, um grande reino. E segundo as histórias que contam, segundo as evidências, os relatos antigos, nós encontramos o que ficou conhecido como um continente perdido de Mu. Mas indo mais além, nós identificamos uma antiga civilização conhecida como os Muriu, que esteve presente na Terra e, pelo que a gente descobriu, essa civilização mapeou diversos pontos do planeta, do mundo, né, em cima da malha magnética da Terra e construiu diversas bases, principalmente aquelas grandes construções em pedra. Então, se nós formos averiguar arqueologicamente esses sítios, né, esses locais no mundo onde existem grandes construções megalomaníacas de pedra, isso pode ser incluir também os pontos onde existem as grandes pirâmides e outros. A América do Sul está cheio desses pontos, mas no mundo todo nós vamos encontrar essas evidências. Nós vamos perceber que eles têm um alinhamento, esses pontos não foram construídos ao acaso, esses pontos não foram simplesmente ali templos religiosos ou pontos de adoração que a história conta como se tivessem sido construídos agora, recentemente. Essas localizações têm uma história muito mais antiga do que eles contam, todas as partes do mundo. Inclusive, aqui no Brasil, nós vamos encontrar alguns desses pontos, dos murios, né? No mundo inteiro, nós vamos encontrar algumas construções em forma de estrela. E essas construções são muito antigas. Eles reconstruíam sempre em cima dessas bases, construções em cima de construções, utilizando a base principal da construção, que é muito antiga. Então, por exemplo, eu vou compartilhar aqui com vocês essa fortaleza lá no Rio Grande do Norte. Pode ver que tem um formato de estrela.
alguma coisa existia aqui, né? Essa construção em formato de estrela é muito mais antiga do que parece, e eles foram reconstruindo e fazendo novas construções em cima dessa base. E tem uma construção muito parecida lá em Rondônia, né? Perto da Amazônia, na divisa com a Bolívia, que é o Forte Príncipe da Beira, que também tem esse formato com pontas, né? E no mundo inteiro nós fomos encontrar esses fortes, esse tipo de construção. Por exemplo, no Japão, você vai ver aqui em Portugal, tem muitos lá em Portugal. Portugal é um dos lugares que mais tem. Na Dinamarca. Esse aqui é no Brasil também, em Recife. Da mesma forma, as pirâmides, por exemplo. Como é que elas existiam? Em várias partes do mundo. Às vezes o mesmo tipo de arquitetura, de engenharia que foi usada ali. Como é que isso acontecia se não havia essa comunicação entre os continentes? Então, é bem interessante. Nós identificamos que essa civilização Muril deixou realmente esse legado. É como se ele tivesse construído e mapeado em alguns pontos muito importantes da Terra esses sítios arqueológicos. Depois de muito tempo, né, e um dos principais eventos que foi a suceder disso é que esses pontos foram povoados, né, e usados como assentamento de outros visitantes que chegaram mais tarde. Nós vamos falar disso depois também. Existem templos religiosos no mundo inteiro, na Índia, na Grécia, no Oriente, na Europa, principalmente. Na Europa está cheio, que eram pontos de construções desses murios. Então, muitas das construções que a igreja diz que são dela, né, na verdade, eram bases já prontas, arquiteturas prontas, desses povos muito antigos, né, dessa primeira civilização, que foram reconstruídas depois e usadas como assentamento. Porque o que parece é que essa raça, esses povos que ficaram conhecidos como os Murios, tiveram seus descendentes e foram propagando essa linhagem, e depois de muito tempo ocorreu a presença das Amazonas, daquelas conhecidas e famosas, lendárias, as Amazonas, que vieram e ocuparam também esses pontos. Existem registros que apontam a presença dessas mulheres guerreiras em várias partes do mundo. E é interessante fazer o link aqui no Brasil, né, mais uma vez, porque os Murios se estabeleceram aqui, por incrível que pareça, na Amazônia. Na região da Amazônia é um dos pontos mais importantes e mais antigos do planeta Terra. E as Amazonas também se estabeleceram lá, por isso que a região tem o nome de Amazônia, né? Vem disso. E existe muita coisa na Amazônia que ainda não foi descoberta. Inclusive com relação aos Murios, com relação a essas bases, com relação ao início, né, de toda a história aqui na Terra, a Amazônia parece ser o berço realmente de toda a civilização, de toda a história da humanidade. O que parece é que as Amazonas, as guerreiras, essas mulheres guerreiras, se estabeleceram nessas bases dos Murios e ativavam esses pontos para que algo ocorresse, preparando alguma coisa. A gente não sabe muito bem o que é ainda. Então ninguém sabe exatamente o que aconteceu nesse período, até mais ou menos 450 mil anos, né, atrás. O que a gente encontra de registro hoje, que nós podemos colocar como evidências assim do que está aí sendo pesquisado por vários arqueólogos e pesquisadores do mundo inteiro, de mais antigo, né, são as tábuas sumérias, as tábuas de argila que foram encontradas na Suméria, no Iraque, na verdade, a antiga Suméria, na região da Mesopotâmia, né? Então, essas placas de argila apresentaram algumas histórias que apontavam para a presença de um outro tipo de intervenção que ocorreu aqui na Terra. Ficou conhecido como a chegada daqueles que vieram dos céus, que eram conhecidos como Anunnakis. Nesse ponto da história, tem muita coisa que realmente evidencia a chegada, a presença de um certo grupo de seres inteligentes e que alteraram a história da humanidade de uma forma que está muito explícita hoje, né, para quem pesquisa e busca informação. Parece que já existia uma raça humana na Terra, já existia uma civilização, podemos chamar assim, bem primitiva, que a gente não sabe como também surgiu, mas ela já existia aqui. E esses Anunnakis parece que realizaram uma intervenção genética e adulteraram a história dessa raça, não é?
esses registros das placas sumérias apresentam realmente uma intervenção. Mas é interessante que muita gente diz que essa chegada, né, dos Anunnakis e de outras raças foram ali no Oriente Médio, na região da Mesopotâmia. E tudo indica que eles realmente passaram por ali, mas parece, pelas nossas pesquisas, né, chegamos a algumas conclusões interessantes, que, na verdade, o primeiro ponto de assentamento dos Anunnakis foi na Amazônia, foi na América do Sul. Depois que ocorreu um grande dilúvio, que houve uma mudança muito grande na Terra, eles foram para os pontos mais altos, incluindo lá a região do Oriente Médio, da Mesopotâmia, para um segundo assentamento. Mas não encontramos aqui na América do Sul, obviamente, registros assim em placas de argila. Mas existem evidências, por exemplo, na Pedra do Ingá, na Paraíba, que mostra algumas inscrições em pedras que estão ligadas aos Anunnakis também. E em Rondônia e na Amazônia, também existem algumas inscrições em pedras, bem interessantes, ligadas também aos Murios, e parece que os Anunnakis tiveram acesso a algumas informações que foram deixadas depois disso que ocorreu toda essa história que tem a ver com a origem do homem, ou da raça adâmica, como nós conhecemos hoje. Houve a mudança radical no curso da história, né, da humanidade, que tem já algum registro que a gente pode começar a traçar uma linha do tempo aí, né? Mas o que ficou, basicamente, assim, registrado é que realmente houve a intervenção desses seres chamados de Anunnakis, né? E que houve uma manipulação genética na raça humana, pelo menos nessa raça que existia aqui na Terra. O homem primitivo passou para ser o homem que nós conhecemos hoje, Homo sapiens sapiens, né? Através de uma intervenção. Então, o que seria esse elo perdido que a ciência tanto fala? Seria uma intervenção extraterrestre? Seria a chegada aqui de outras inteligências que, por algum motivo, manipularam geneticamente o ser humano para que eles servissem de alguma forma aos seus interesses? Quando eles chegaram na Terra, eles perceberam que havia muito ouro, né, e muitos minérios que, por alguma razão, interessavam muito a eles. E eles decidiram fazer esses assentamentos em vários pontos da Terra para fazer a mineração, mas eles não queriam trabalhar. Então, eles encontraram essa espécie de ser humano bem primitiva, que não era macaco. Não é que o ser humano evoluiu do macaco. Na verdade, era uma raça humana, né, bem primitiva, e que eles perceberam que essa raça poderia ser aprimorada. Então, eles começaram a fazer experiências genéticas nessa espécie humana para aperfeiçoar até chegar num nível, foram várias experiências, né, para chegar num nível que eles se tornassem trabalhadores escravos, para fazer a mineração para eles. Então, é bem interessante isso, né, porque a gente percebe em várias partes do mundo esses antigos assentamentos e essas bases, e até hoje nós encontramos resquícios dessas minerações, né? Então, a gente não pode afirmar ainda de onde eles vieram exatamente, podemos chamá-los de extraterrestres em parte, porque nós não sabemos ainda aonde está ou qual é realmente a localização de onde eles vieram. Então, nós estamos pesquisando isso muito a fundo ainda, não podemos afirmar nada, mas, de fato, não eram daqui. Isso já está mais do que provado. Realmente existia uma raça, uma civilização na Terra, seres humanos, que sofreram uma intervenção, uma modificação genética, para que eles se tornassem escravos e trabalhadores desses seres que aqui chegaram, né? Então, é interessante porque quase todas as religiões, e no Gênesis isso está escancarado na Bíblia, ocorreu essa presença. E muitos confundem como Deus, né? Como se o próprio Deus, né, a energia suprema, a consciência suprema criadora, que tivesse realizado isso. Mas nós encontramos que, na verdade, não, era uma família, eram irmãos, né? Era o pai e dois irmãos, Anu, Enlil e Enki. Isso tem tudo a ver com a criação de Adão e Eva na Bíblia, né? Entender como é que está escrito nas placas sumérias a criação do homem, ou desse Adão, ou Adapa, né, que foi o primeiro homem, na verdade, dentro dessa linhagem, da manipulação, que seria a última experiência genética, a mais perfeita, talvez, que foi realizada pelo Enki, que deu origem à raça adâmica, que vai desenrolar toda uma história que até hoje nós podemos buscar, pesquisar e entender, que é a raça que nós estamos hoje, né? Então, de fato, houve uma intervenção, houve a origem do homem, como nós conhecemos hoje,
através de uma intervenção de seres provenientes de outro lugar. No mundo inteiro nós vamos encontrar essas evidências aí. Então, assim, nós estamos falando o quê? Que nós estamos falando de ufologia? Nós estamos falando de ET? De extraterrestres? Não, não necessariamente. Nós estamos falando de fatos, né, de pesquisas arqueológicas, de algumas informações que foram encontradas, registradas, escritas, né, e podem ser comprovadas, inclusive datadas, e que apresentam a chegada de seres, e mostram esses seres sempre vindo da onde? Do céu. Inclusive com veículos voadores, né? As vimanas da Índia, as carruagens de fogo na Bíblia, nas placas sumérias também apresentam essas carruagens de fogo, esses veículos voadores. E os Anunnakis, inclusive durante o dilúvio, eles saíram da Terra e ficaram observando do céu o dilúvio acontecer. Como é que eles podiam voar? Como é que existiam seres que voavam enquanto a humanidade vivia na Terra? A gente tem que se questionar sobre isso. De onde vem isso? Né? Da onde eles vieram? Esses outros planetas, né, estão aonde? Realmente estão no espaço infinito? Estão aí no cosmos infinito? A Terra é um planeta e eles vieram aqui de nave, voando espaço sideral afora e chegaram aqui? As nossas pesquisas estão apontando que realmente a Terra é outra coisa. Não é nada do que nos ensinaram também. Então, essa questão de extraterrestres, ou de presença extraterrestre, pode ter uma outra explicação, falando em termos físicos apenas. Nós vamos entrar daqui a pouco num outro aspecto em relação à presença extraterrestre, né, que é mais plausível. Mas falando em termos físicos, aqui nesse mundo físico de terceira dimensão, Terra, se é possível uma viagem entre mundos físicos, entre planetas, os próprios Anunnakis vieram da onde? Inclusive, nas placas sumérias dizem que eles tinham alguns funcionários, né, que trabalhavam para os Anunnakis, que eram os observadores que ficavam no céu, os Igigi, né? Quem eram esses Igigis que trabalhavam junto com os Anunnakis e ficavam observando do céu, monitorando a Terra? Então é muita coincidência, né? E chega a ser assim muito explícito mesmo. E a nossa história foi totalmente condicionada em cima desse fato histórico, desse momento de intervenção. E até hoje nós não temos esclarecido o que foi realmente o que aconteceu. Que história foi essa? A história foi totalmente manipulada. Então, pelo que parece, esses Anunnakis, essas raças que chegaram aqui e escravizaram o ser humano, continuam fazendo isso até hoje. Até hoje. A humanidade continua escrava e não tem acesso ao conhecimento. Todas as religiões, se nós formos identificar e analisar profundamente, nós vamos encontrar um aspecto que é a adoração. Os deuses, ou Deus, o próprio Deus, exigindo que a humanidade o adore, né? Se ajoelhe diante dele, preste a sua devoção a ele. Tudo isso, na verdade, é a própria presença dos Anunnakis, desses deuses que queriam escravizar. E eles utilizaram a religião, essas formas de domínio que eles tinham, não só através do trabalho escravo, mas as religiões e a forma de adoração, que se transformaram em alguns rituais que até hoje persistem na história da humanidade, em todos os povos. Então, muitas coisas foram confundidas. A relação direta do ser humano com Deus, né, com a energia suprema, com o Criador, com os Anunnakis. Então, muitas pessoas confundem Deus com estes Anunnakis, né? Muitas pessoas confundem os anjos com essas entidades, com esses seres, que na verdade são seres de terceira dimensão, são seres físicos como nós. Nós estamos falando aqui de um nível muito físico, concreto e material. Porém, nós sabemos, através de nossas pesquisas, por muitas evidências que existem aí na história, que pode existir também seres provenientes de outras dimensões, de outros níveis de realidade, não necessariamente aqui, nessa realidade material concreta que nós estamos. Então, ocorreu também algum tipo de intervenção por inteligências provenientes de outras esferas, de outros planos ou de outras dimensões. E isso muda completamente o cenário da história e das pesquisas, porque nós vamos encontrar em todas as escrituras sagradas, né, em todas as histórias antigas e mitologias,
a presença destes seres, dessas inteligências. E fica muito confuso discernir o que eram os Anunnakis, ou estas raças que vieram para escravizar, e o que eram estes seres divinos, ou os anjos, ou os seres dimensionais, aqueles que vinham de dimensões superiores a esta que nós estamos, que é a terceira dimensão. Fica óbvio, né, que a presença também de seres, podemos chamar de dimensionais, houve também uma importância muito grande no decorrer da história, porque a gente percebe que essa intervenção, trazendo mensagens, informações, conhecimento em prol da evolução do ser humano, do crescimento e da libertação do ser humano, vinha sempre em contrapartida a um conhecimento que queria escravizar o ser humano, deixar o ser humano sempre inferiorizado e abaixo desse Deus, desses deuses, né? Então a gente vai encontrar essa bipolaridade. A real é o seguinte, gente, eles mentem para nós. Todos os líderes mundiais estão mentindo descaradamente para nós. Não querem que a gente tenha acesso ao conhecimento. Não querem que a gente encontre as verdades ocultas. Eles querem deixar a gente na escravidão, manter esse mesmo plano que nós contamos para vocês aí lá atrás, dos Anunnakis. Mas em vez de estarmos fazendo mineração, nós estamos vivendo a Matrix, o teatro construído por eles, justamente para manter o gado, manter o povo na escravidão, né? Nesse ciclo reencarnatório, nesse ciclo de ilusões, para que a gente não saia dessa prisão mental. Isso inclui tudo, todo tipo de conhecimento. Então, assim, vamos pesquisar, vamos buscar conhecimento, vamos sair da zona de conforto, vamos buscar entender o que aconteceu realmente nas religiões, o que aconteceu na nossa história, por que nós não sabemos as coisas, por que nós não aprendemos isso tudo na escola. Então, aqueles que são os líderes do mundo, que deveriam nos ajudar, que deveriam apontar o conhecimento, educar corretamente a humanidade no caminho da evolução, do crescimento, estão fazendo o oposto, estão distorcendo tudo. E até mesmo aquelas pessoas de bem, aquelas pessoas que têm um coração bom, aquelas pessoas que estão buscando, né, informações e encontrar respostas, muitas vezes nas religiões ou em grupos espirituais, esotéricos, estão praticando aí rituais, adorações, condicionados pela manipulação dos Anunnakis. Então, não basta a gente ficar na nossa zona de conforto esperando a salvação chegar, esperando que esses seres vão vir nos salvar, porque ninguém vem nos salvar. Somos nós que temos que despertar, encontrar o caminho que vai nos libertar dessa prisão, encontrar o conhecimento, encontrar a verdade que ressona dentro da gente. Vai ser muito difícil fazer isso sem a gente ter o conhecimento daquilo que eles estão escondendo da gente, da história da humanidade, do sistema que nós estamos vivendo, que governo é esse, e o que são essas lideranças mundiais, quem está por trás disso tudo, dessas sociedades secretas, desses grupos de poder, desses países que aparentemente dominam o mundo. Nós estamos vivendo uma vida como gados ou estamos buscando a libertação disso, a liberdade mental, física, espiritual? Né? De onde viemos? Para onde vamos? O que significa isso tudo? Quem foram esses visitantes do passado? E quem são esses seres aí que as religiões apresentam, ligados a Deus, né? E por que eles estão aí ajudando a população, a humanidade? Por que eles intervieram e estiveram presentes em várias culturas e vários povos, no mundo inteiro, passando conhecimento, passando informações sobre a vida humana, sobre espiritualidade, sobre ciência, sobre tudo? O que está por trás disso? Será que existe um governo oculto? Será que existe uma manipulação gigantesca por trás de tudo que nós vivemos? E existe a possibilidade de a gente entrar em contato com consciências mais evoluídas, com frequências que estão aí para nos ajudar e mudar esse quadro mundial, a propagar o verdadeiro conhecimento? Então, essa é a nossa busca, essa é a nossa vontade, nosso desejo. A gente espera que todos busquem saber sobre todas essas coisas que nós falamos. Pesquisem sobre as Amazonas, sobre as civilizações antigas, sobre os Anunnakis, sobre as religiões, sobre as mitologias, sobre os deuses, né? Façam o paralelo de pesquisa, porque assim todos nós vamos propagar a informação uns para os outros.
E assim, todos vão começar a gerar uma massa crítica de despertar, de busca da verdade. E só assim o mundo vai mudar, e só assim essas lideranças mundiais vão deixar de esconder o conhecimento.